Essa é a casa número 1. Casa Terra, fica na Argentina. Então todas elas vai aparecer um lugarzinho e eu tentei achar a área de todas elas. Essa casa tem 260 metros quadrados. É uma casa, é um terreno grande, porque uma casa terra pede um terreno grande, mas ela é uma casa urbana. Como que a gente identifica que ela é uma casa urbana? Pela negação que ela tem da rua, tá vendo? Ela não tá conversando com a minha fachada aqui. Eu tenho pequenas janelas, uma porta, uma garagem e boa, ela tá aberta pro lado interno do terreno. Quando é casa de campo, tende a ter vidro para tudo que é lado, né? Então, ó, nível 1, nível 2 e lá em cima a área técnica. Eu achei muito interessante a solução dessa casa porque eles realmente dividiram em volumes e em um deles ergueram um monte para atacar um reservatório d'água lá em cima e ter pressão d'água nos chuveiros, gente. Então tem como solucionar, né? E reparem que lá em cima tem o quê? Um pombo. Platibanda. Quem aqui já aprendeu o que é platibanda? Todos os telhados estão escondidos por platibandas. Ó, você não enxerga o telhado. Essa é a parte de dentro. Pro lado de dentro, ela é um L. Olha a integração com o meio externo. A grama nem cresceu. Durante a obra, a gente acaba com a grama do lugar. Ela nem cresceu. Ó, isso aqui ou é uma saída de calha ou é um ladrão de calha. Tem aqui e tem lá do outro lado também, tá? Por que sempre eu fico me batendo com isso? Porque nas obras a gente costuma sofrer para esconder a tubulação de calha. E cada vez que eu fico olhando os projetos que aparecem internacionais, eu vejo como a galera lá aceita melhor o uso das coisas, sabe? Tem que ter e pronto. Ó, eu tenho chapa de aço patinável, revestindo aqui e que dá esse ar, ó, vou voltar na foto anterior, que dá esse ar de ferrugem, tá? A gente acha, né, que é aço patinável. O aço patinável, ele tem uma liga específica que faz com que ele gera nele essa pátina que dá essa aparência de ferrugem, mas na verdade a pátina acaba até protegendo a camada do aço que está lá dentro, preservando ele do oxigênio, né? Assim ele não oxida tanto. E o Osmário estava já hoje explicando para mim, quando eu passei com ele algumas imagens que eu queria mostrar e que eu tinha dúvidas, ele falou que vários outros metais também sofrem esse processo, que o cobre fica verde, que o alumínio fica branco, sofrendo esse processo de pátina. Aqui embaixo eu fiz um detalhe da pintura da fachada, que é uma coisa que dá pra gente guardar para nós aplicar na sua obra, nas nossas obras do dia a dia, que é uma pintura embaixo, sabe? Um embasamento no cinza. Olha nessa fachada como fez diferença pintar a voltinha de baixo no cinza escuro. Dá a impressão que a casa está flutuando. E vejam como ela é espalhada, é uma casa terra esparramada. E vejam como eles, para essa fachada, eles nem abriram muita janela, ó. Ali está a rua, aqui está o comprimento do terreno. Eu estou no comprimento do terreno. Então aqui, futuramente, imagino eu, vai ter um muro do vizinho, né? Por enquanto não tem, dá a impressão que é um condomínio fechado. Quando tiver esse muro do vizinho, vai ter essas janelas voltadas para o muro do vizinho e boa parte das paredes são paredes cegas, ou a pintura que eu falei. E essa é uma das áreas que está voltada para dentro do terreno deles, né? É uma obra em L, uma casa em L. Vejam essa integração que a casa térrea pode ter também. Não tem pé direito duplo e mesmo assim está muito legal. Eu venho de lá de trás, ó, com a cozinha. Eu passo pela sala de jantar e chego na sala de estar. E aqui eu estimo que tem um pé direito de mais ou menos 2,70 metros, que é essa questão de eu ter um pé direito e tem o forro. Inclusive esse forro, se vocês vieram na live de forro, gente, é um forro em gesso. Por quê? Porque as luminárias estão todas embutidas. Se fosse laje, elas seriam luminárias de sobrepor. Tem todo um rebaixo aqui, ó, que dá um charme pro forro, porém uma manutenção para tirar o pó. Ó, essa é a planta da casa, ó, que eu falei que é em L. A gente olhou essa fachada aqui, aonde eu tenho, ó, a garagem, a porta de entrada, essa parte cinza que ela é bem comprida, e aqui do lado a parte que no futuro eu acho vai ter vizinho, né? E agora quando a gente enxergou o vidro, é esse L em vidro aqui, ó, que tá
voltado para essa grande árvore, que foi o partido deles do projeto. Eles quiseram virar a casa toda para essa grande árvore aí, tá? Ó, é uma casa espalhada. Essa é a número 2. Então já foi a 1, essa é a 2. Eu conferi e cada vez que eu revi minha prestação, eu esqueço de fazer a conferência final, ver se eu tenho todos os números. Tenho um medinho de pular número, mas vamos lá. Onde que fica essa casa? Fica na Espanha. Coisas diferentes dela, a cor da estrutura. A gente está tão acostumado a ver estrutura preta e branca, preta e branca, preta e branca. Tá aí uma estrutura marrom e que ficou incrível. Eles fizeram a platibanda dessa parte com uma chapa metálica pintada. Dá até para ver em alguns lugares a estruturinha atrás. Eu vou ter uma foto que mostra a estruturinha atrás dessa chapa. Estruturinha estruturando a chapa, né? E lá, ó, a gente enxerga um fechamento com uma espécie de tela metálica que no futuro eles querem que essa plantinha aqui, ó, suba até lá em cima, escondendo o telhado. É uma opção para casa térrea. Essa aqui tem 330 metros quadrados. Vamos ver se eu falei já tudo que eu vou mostrar na flecha. Uma platibanda em aço, um disfarce do telhado com a chapa perfurada. E essa é outra visão, ó. Aqui eu enxergo essa integração interno e externo. E isso que é muito legal da casa térrea ou da parte térrea da casa, né? Olha a calha, olha eu e a minha mania com calha, ó. Por quê? Porque eu sofro para escolher calha. E aí essa calha tá soltando a aguinha dela ali embaixo. E aí quando você olha a borda inteira da calçada, você vê que tem uma grelha metálica. E aqui é uma dica boa para quem quer fazer a casa em nível. Aqui não tem elevação. Se eu quero fazer a casa em nível com o meio externo, que é uma integração total, uma acessibilidade total, eu tenho que ter um sistema de coleta de água da chuva, que é esse sistema de grelhas metálicas que eu vejo aqui em toda a volta. Porque assim, quando chove, não vai entrar muita água para dentro. Claro que vai espirrar água, mas não tanto, né? Ó, os detalhes aparentes que eu falei, ó, estruturando a chapa da platibanda e a gente enxerga tudo, gente, parafuso, estrutura, a grelhinha que eu já falei. Ó, ela é uma casa, o que? Espalhada, mas como essa palavra ficou em cima desse espelho d'água, você pode ter lido espelhada, mas não é não, é espalhada mesmo. E é assim que os projetistas querem que fique, ó, no futuro, com as plantinhas subindo, tá vendo? Na casa térrea. Então eu imagino, eu fiz as linhas, que aqui no andar de cima tenha uma área técnica, mas no projeto não conta nas informações que eu consegui. Mas pode ter uma área técnica. Mas ali é só telhado, não tem uso, né? Não é um pavimento, um nível com uso. Essa é a casa das nossas chamadas no Instagram e tudo mais. Foi essa casa que a gente subiu avisando que a live de hoje ia ser sobre casas térreas. Uma casa que nem tá bem acabada ainda, a gente vê umas valetas em volta e tal. O que é bem interessante dessa casa térrea? Eu trouxe ela pelo conceito dela com a telha metálica e a estrutura metálica. Então você vê lá embaixo dela pequenos apoios que aconteceram para apoiar a estrutura do piso, que eu não sei se é em madeira ou estrutura metálica, eu não achei essa informação, mas o revestimento dela é todo com telha metálica preta. E eles fizeram uma platibanda, aqui uma coisa que a gente vê pouco, que é a platibanda aba de boné, que protege, fazendo um beiral para proteger essas portas. Vocês têm que entender que porta protegida por beiral é muito melhor que uma porta exposta. Porta, janela, parede, o que for. Então, mas a porta principalmente, porque no dia de chuva vai entrar água, vai incomodar. Enfim, você vai ter que chegar, abrir a porta, tem que ter ali uma coberturinha para te proteger. Essa casa tem 124 metros quadrados, então uma área mais reduzida do que as outras que eu mostrei. Essa é uma vista da casa total. Então tem coisas que ela usa, se fosse uma casa de campo, que eu falaria que eu não usaria, porque não tenho coragem. Por exemplo, ó, é um telhado borboleta caindo pra calha central, tá vendo? Então, no meio das árvores. Então, entupir essa calha aí é 2 toques. Mas cada um que sabe, né, da sua manutenção. Ó, a calha ali no meio. Aqui, a gente pode ver que tem uso social. Uma casa a gente divide em 3 usos. Uso privativo, uso social e serviço.
O uso social é o uso de toda a galera que vai te visitar pode usar. Tem vários níveis de social, né? O uso privativo ele tem os quartos. Então aqui a gente vê que é um uso mais privativo, porque são os quartos. Aqui a gente tem o uso mais social. Então aumentaram o pé direito. Veja, uma casa térrea não precisa ter o telhado alinhado. Eu tenho alinhado o piso, o nível. O telhado, como é aqui, tem um ângulo onde eu quero que tenha um pé direito maior. Eu tenho aqui o que? Uma valeta, porque eu acho que não terminaram ainda de fazer o sistema de esgoto, porque eu vejo uns canos perdidos aqui pelo meio do caminho. Aqui a visão de trás da casa, o que eu queria mostrar? A bonitinha da calha, que olha que ideia boa, desce por condutor numas pedrinhas. Então não faz aquela lambança. Outra questão legal é a iluminação. Às vezes nas casas térreas a gente fica dentro de uma ideia rígida de vai entrar luz só pela janela. E não precisa ser só pelas janelas padrão. Você pode colocar janelinhas lá em cima também, que valorizam muito a iluminação natural, entendeu? Durante o dia o espaço vai estar bem iluminado. Qual que é o lado ruim dessa janelinha? Limpar. Mas aí se você ficar pensando sempre que tem que limpar e que a dificuldade de limpar, você vai conseguir ter muito poucas opções do que fazer. Então eu faria algumas janelas mais altas assim. Compra aquele negocinho lá, aquele rodinho e depois manda ver. Ó, só para confirmar que ela é térrea, eu tenho nível 1. No segundo nível eu tenho já uma área técnica. Eu acho que ali nem área técnica, eu acho que é só o telhado da parte social que é mais alto. Mas poderia ser uma área técnica. Essa é a número 4, que é uma casa linda. Acho que não tem quem fale que não. E é grande também. Eu não achei metragem quadrada, mas ela já nem colocaram pra gente, não entendeu? Mas ela é enorme, deve estar lá pelos 500 metros quadrados. E o que é interessante dessa casa? Os beirais da casa térrea, que eles fizeram esse chapéuzinho, sabinha de boné pra tudo. Essa integração visual, então, ó, tenho muito vidro. Pra todo lado eu tenho vidro. Principalmente, claro, para esses fundos. Esse aqui são os fundos da casa onde tem a piscina. E aqui eu tenho confirmando só um nível. Lá em cima a gente não vê nada, nem no projeto eu vi nada. Olha aquela iluminação superior que a gente já viu na outra casa acontecendo aqui também. Com isso, eu aumento meu pé direito na área social, que é onde eu tenho cozinha, sala, onde eu tenho essa porta de chegada das pessoas. Repare no que eu enxergo lá fora, que eu vou ter uma foto mostrando só o detalhe desse muro. Ó, aqui eu tenho a passarela que liga até o portão de entrada, aonde eles usaram um pedacinho com pérgola, que a gente fala quando você tem estruturinhas que permitem. A regra é assim, 60% da área dessa cobertura tem que ser vazada. Aí é considerado uma pérgola. Então isso aqui é um pergolado ou uma pérgola, porque ele é todo vazado. Então eles têm um pedacinho com pérgola e um pedacinho coberto com telha metálica. Cru não, telha metálica sem ser sanduíche, simples, pintada de marrom que segue a cor da maioria da estrutura. Não é o mesmo marrom daquela outra, né? Mas é um marronzinho. Ó, os pilares em estrutura metálica, aqui a gente enxerga melhor, ó. Para quem veio em outras lives, sabe que isso aqui está se caracterizando uma casa-pátio. Tá vendo como esse lado está todo voltado para um pátio interno? A gente tem a descida da calha aqui, ó, diferentona com uma corrente. A gente tem a casa-pátio se configurando. E vejam como tem vários tipos de janela. Muitas vezes, quando a gente faz uma casa, a gente fica se incomodando das janelas serem do mesmo formato, terminarem na mesma altura, né? Todas alinhadas por cima. Vocês já devem ter ouvido falar isso de alguém aí que já falou pra vocês que tem que ser alinhada por cima ou alinhada por baixo, ou todas do mesmo tamanho, ou todas com o mesmo tipo de vidro. Aqui a gente vê 4 janelas. 1, 2, 4 esquadrias, aberturas. 1, 2, 3, 4. Uma diferente da outra. Uma terminando em um lugar diferente da outra. Então, essa liberdade eu acho legal vocês irem olhando para desenvolver repertório mesmo, para entender que o bonito não é só aquilo que é tudo padronizadinho, sabe? Aqui uma estrutura metálica valorizadinha ali, dando destaque.
Trouxe o quarto, pra quê? Pra mostrar duas coisas. Primeiro, a saída do banho, então deve ser um calor desgracido nesse lugar, né? Porque é o lugar do banho ali, logo atrás da cama. E a outra questão é o pé direito. Casa térrea, vamos pensar num pé direito aí de pelo menos 2,70 metros. Ó o calor que esse cachorro tá, né? Gente do céu. Aqui a gente enxerga o pilar metálico, o forro em gesso. A gente enxerga beirais. Por que eu sei que o forro em gesso não é laje? Porque as minhas lampadinhas estão todas embutidas. Ali dentro eu tô enxergando aquela parte social, ó, com aquela janelinha superior para iluminação, tá vendo? Tem dos dois lados, com beirais. E essa é a foto do muro. E por que eu trouxe essa foto do muro? Porque muitas vezes a gente percebe, durante o levantamento de preço, que só o muro já está muito caro. Essa é uma forma de você baratear muro, porque você diminui o peso em cima dele. Você utilizou a telha de um jeito muito inteligente, porque você utilizou ela na largura dela, né? E não na altura. Então você utiliza as tiras de 6 ou 12 metros de telha, como você queira. É leve e tem como fazer uma composição para que não fique feio. Eu achei que ficou um charme, dá para copiar. Muro em telha metálica. Essa é a planta que não tem área, mas olha aqui, ó, a gente estava olhando aquela parte que tem a mesa, sabe aquela mesa com 580 cadeiras? Aqui estava o cachorro deitado, ó, aqui a piscina. Ó, tenho 2 quartos para cá e eu tenho aqui a porta de entrada e tenho esse monte de coisa acontecendo aqui, lá, e tenho mais uma guarita aqui. Então eu achei que é uma casa muito grande. Mas, né, se você consegue limpar e manter tudo isso, tá sucesso. Essa outra casa é uma casa na Noruega e eu trouxe ela, tinha bem pouca foto, mas eu achei muito interessante o formato que eu tenho de telhado, de parede, de beiral. Aqui acontece, ó, um pequeno beiral protegendo a porta e é diferente dos outros que a gente já viu. Não é uma aba de boné, não é uma continuação da platibanda, não é uma continuação da cobertura, ele é inclinadinho, ele é diferente. E em cima desse telhado, mesmo eu não tendo achado muitas fotos, eu vejo um capinzinho, então ele deve ser um telhado verde. Ela tem 250 metros quadrados. E olha aqui que interessante, um acabamento com rufo metálico, ó, fazendo um arremate na borda, onde eu ainda tenho parede de alvenaria. Daqui para cima eu tenho a estrutura metálica e tenho aqui o mesmo aço patinável que a gente viu na outra casa. Só que aqui dá a impressão que acabou de chover, que ele tá meio molhado. Ou é mais velho mesmo, não sei. E lá em cima eu tenho uma calha, ou um ladrão de calha, ou um ladrão de reservatório, mas eu tenho um caninho saindo. Ó, mesmo aqui eu tendo um revestimento, essa luminária é de sobrepor. Então não necessariamente quando você faz forro você precisa fazer luminárias de embutir. Essa janela que eu tô vendo aqui é a mesma janela que eu vou ver aqui. Então lá fora ela tá no nível do solo, mas aqui ela tá a meia parede. Ó, a janela que lá fora tá no nível do solo. Eu tenho essa integração do externo com o interno. Ó, o ângulo que eu falei que tem nesse beiral, que é diferente. Essa casa por dentro, que tá linda. Aqui eu tenho poucos vizinhos, então tenho essa vista maravilhosa para todos os lados. Tenho forro em madeira. Aqui ele não é em lambris, ele é em painéis. A gente às vezes até enxerga um painel mais claro, um que deu uma desornada da cor. Muita iluminação natural. E aqui no meio, que ia ficar escuro, ó, eu tenho uma abertura zenital. Eu tenho aqui um pé direito de pelo menos 2,70 metros. E ó, no corte, será que eu coloquei as linhas? Coloquei. No corte a gente enxerga, ó, a abertura zenital em cima do balcão. Será que é muito pequeno para vocês verem? Onde é que eu vejo aqui? Onde é que eu tô? Acho que é pequeno, gente. Mas, ó, aqui a gente enxerga o balcão da cozinha. E a zenital tá bem em cima, trazendo iluminação pro balcão da cozinha, que é um lugar ótimo para iluminar, hein, com zenital, porque cozinha escura, né, muito ruim. Ó, só o nível e aonde que tá a infraestrutura dessa casa, não sabemos. Onde que tá o reservatório, não sabemos. Essa aqui é a número 6, eu ia falar que é a minha favorita, mas eu gosto de praticamente todas, né? Então, que valor que tem a palavra se eu gosto de todas. Mas ela tem, assim, uma pegada que me conquista muito, porque ela é muito simples. E tudo aquilo que é uma solução bonita e simples, eu tenho uma tendência de gostar mais. Porque eu falo, nossa, mas que óbvia essa solução.
Então, eu acho, né, bonito. Às vezes você vai olhar e falar, eu não gosto de revestimento com telha metálica. Tá tudo certo. Ela é um pouco menor, ela tem 100 metros quadrados, ela tá revestida com telha metálica branca. A cobertura com telha metálica sem ser sanduíche, é só chapa metálica mesmo. Aqui é a frente, aqui é os fundos do terreno. Então ela é mais bonita para os fundos do terreno, onde ela tem essa varanda. E vejam que simples, é uma estrutura tubular, metálica, branca. Revestiram a casa onde não era vidro com telha metálica. Fizeram um deckzinho ali de madeira, tá? Um forro de madeira. A madeira e o aço, eles trabalham muito bem porque o aço traz essa questão industrial, fria, rígida, e a madeira traz conforto, aconchego, a imperfeição de uma coisa natural, né? Então os nozinhos da madeira, as manchinhas na cor da madeira, que é lindo. Então é uma combinação muito boa. E aqui é um forro com lambris mesmo. Como se fosse, claro que eu não sei se é essa madeira, mas é como se fosse o nosso pinus macho e fêmea, sabe? Do nosso forro mais básico que a gente tem pra ver por aí. Ó, só confirmando que ela é terra. Tem um nível e lá em cima tem o outro nível, não tenho nada para cima. Aqui é a integração, então eu tenho, claro, a viga tubular passando aqui. Eu tenho o pilar e eu tenho essa integração total do interno com o externo. A vista de quem tá nesse lugar que tirou a foto é incrível, né? Ó, o forrinho de madeira. Então aqui você vê que tem luminárias embutidas no forro de madeira. Mas aqui não, aqui fizeram uma pendente e boa. Aqui a gente enxerga um pórtico metálico, a gente já falou aqui de pórtico metálico tubular. Vejam como é muito simples, a gente enxerga até as soldinhas acontecendo. Uma varanda e tudo isso funciona como beiral para a porta não ficar exposta. E ao mesmo tempo é um ótimo lugar para puxar uma cadeira e você sabe fazer o que, né? Tomar um chimarrão. Aqui, ó. Isso aqui é para plantar uma árvore, mas enquanto não tem árvore, tá com as crianças lá para brincar, entendeu? A gente tem, além desse pórtico metálico, a gente tem um pergolado metálico, que é aquela história que eu falei, quando é uma retícula ou vários perfis metálicos. Se 60% da área dessa cobertura ficar descoberta, ele é considerado pérgola, não conta como cobertura. Ó, essa foto eu trouxe só para mostrar que não tem calha, que a telha metálica passa um pouquinho das paredes, gerando uma pequena proteção, um pequeno beiral para a porta que acontece lá atrás, ó, a porta de vidro. Essa parte saliente que a gente vê é a parede, e todas elas têm também um rufo metálico fazendo acabamento por cima. Quando a gente usa telha metálica na parede, exige muito rufo metálico. Não dá pra você pensar numa coisa sem pensar na outra, sabe? Nos arremates, nos encontros, tudo é com rufinho metálico que a gente faz. Essa é a planta dessa casa, ó, como é uma planta mais simples que a outra. Nem se compara, né? Aqui eu tenho, ó, um quarto, eu tenho um banheiro, eu tenho essa parte aqui de equipamentos de cozinha e a parte social aqui no meio. Aqui é a parede que divide com a varanda. E ó, eu tenho a linha onde eu tenho pilares e pórticos. A cada 4 metros eu tenho aqui a linha de pilares e de pórtico. E aqui eu vejo um 3D, ó, mostrando a estrutura, que é muito simples e ficou maneiríssima, gente. Aquela, né? Super achando que ficou maneiro. Qual que é o lado não tão bom desse projeto? Só que eu achei que essa proximidade com a cobertura pode ficar muito quente no verão. E também, como a própria inclinação da estrutura está dando a inclinação da telha, eu tenho um pé direito de 2,70 numa região e na outra eu tenho no máximo 2,40. Porque eu estou diminuindo, porque é onde cai a água da telha metálica, tá? Acabou essa, tá? Agora a gente vai para a próxima. Número 7. Essa aqui é grande também, então tá toda espalhada. Ah, quero falar uma coisa da última só, desculpa, ó. Mesmo ela sendo uma casa pequena, eu preciso de um terreno de pelo menos 12 metros de largura, que é a largura onde ela aconteceu. Porque a casa terra é assim, né? Ela acaba ocupando área. Essa aqui é uma casa de 400 metros quadrados, bem espalhada. Ela tem telha metálica na parede, na cobertura. Ó, tem um nível, outro nível.
E acima dessa linha vermelha eu só tenho a inclinação mesmo dos telhados, tá? Mesmo eu tendo telhado 2 águas, eles colocaram calha embutida. Olha por dentro, gente. Por que eu não achei essa casa pra live de galpão? Hein? Competência. Integração total, né? Na maior parte das paredes a gente tem vidro para fazer essa integração. É uma casa estilo galpão, onde a gente enxerga a estrutura aparente. Olha aqui, não pintaram direito ali pertinho, estão vendo? Eita, será que é um defeito da foto? Não saberei dizer. Vi agora esse detalhe, ó. Tudo perto da estrutura parece que não tá pintado. Esquisitinho, gente. Bom, a gente tem uma iluminação superior que vem com esses lanterninhos e dá essa iluminação, essa claridade, né, natural. Claro que também entram uns raios de sol ali que vão esquentar. Eu tenho o pé direito aqui, claro, bem mais alto do que nas outras casas, porque vai até a parte superior desse lanterninho. Eu estimei em 3 metros. Essa é outra fachada dessa mesma casa, da casa número 7. Ó, a gente enxerga lá em cima os lanterninhos, ali é o chaminé, que na outra foto eu enxerguei a lareira de frente, ali é o chaminé que tá saindo. Vejam como essa casa mesmo térrea tá elevada do solo, ela não tá lá encostadinha no solo. A mistura de materiais na telha metálica preta para uma parede em pedra, como essa rusticidade com a telha fica bom. Aqui é só para mostrar que eles fizeram um embasamento, ó. Levantaram do solo aqui e fizeram a telha. A telha não vai até o solo, isso é bem importante. E essa é uma vista da casa inteira, né? De toda a parte, ali onde a gente estava olhando, que tem os lanterninhos, aqui tem uma garagem. Ó, eu tenho uma treliça vencendo o vão da garagem. Nossa, como eu tô falando, né? A gente tá demorando hoje. A platibanda, que eu posso ter platibanda nos telhados casando com 2 águas. Aqui eu tenho a descida da calha e a coleta da água da calha. Gente, número 8. Que linda, ó. Treliça metálica espacial vencendo o vão. Eu tenho aqui no mesmo nível a garagem e o solo. No mesmo nível tudo tem uma porta de vidro aqui, muito incrível. É tipo um aquário, eles encheram de umas folhas secas lá dentro. E tem muitos materiais trabalhando juntos. Eu tenho tijolinho à vista, amarradinho. Eu tenho esse outro tipo de revestimento cerâmico. Tenho pedra. E os 2 níveis da casa, confirmando que é uma casa térrea. Olha, outra casa galpão, né? Integração total, a parte de baixo da telha metálica aparente, toda a estrutura aparente. Reparem nesse vidro. Gosto da iluminação, quero vidro. Mas não pode ter toque, entendeu? Porque esse vidro aí vai sujar. Estilo galpão, quem viu nas outras lives sabe que é estilo galpão. E olha o pé direito grandão, de pelo menos uns 3,20 metros. Ó, colocaram forro só no lugarzinho do ar-condicionado central. Essa é outra vista da mesma casa, tá? E a gente daí já tá indo pra próxima. Reparem que aqui elevou do solo, ou seja, o terreno dá uma caída. Lá eu comecei na garagem em nível e aqui eu tô acima do nível do solo, tá? Lá dentro a gente enxerga as instalações aparentes e tal. Ó, terminou aqui a casa 8 com esse corte mostrando que ela tá em nível, tá bom? Que ela é uma casa térrea. Próxima, 9. Linda e maravilhosa, ela tem praticamente só essa ampliação com estrutura metálica. Eu quis trazer essa parte de viga metálica que ela tem aqui, só por causa desse beiral aqui que me conquistou, ó, que é uma proteção para as portas. Nível 1, nível 2 é uma casa térrea, a gente só vê a inclinação do telhado. Toda essa estrutura aqui aparente, olha que bonita que ficou. Aqui a gente vê que o pilar é um tubo circular, foge um pouco do pilaria ou quadrado tubular que a gente está acostumado a ver. E aqui é um detalhe da estrutura que eles fizeram, tipo um beiral protegendo as portas. E um forro de madeira. E eu trouxe o banheiro dessa casa só para mostrar para vocês como é importante você saber aquilo que para você faz sentido. Não tem regra, tá? Eles colocaram um armário embutido aqui, ó. E na nossa casa a gente tem pessoas de 1,80 m e poucos e pessoas de 1,60 m.
E as pessoas de 1,90 m e poucos falaram, nossa, que legal, um armário ali pra gente guardar coisas na frente da pia. E eu de 1,60 m falei, meu Deus, mas eu só ia enxergar os meus olhos nesse espelho. E só por causa disso que eu trouxe, porque é importante vocês saberem o que faz sentido pra vocês. Então aqui a gente tem um espelho para maiores de 1,70 m. E na minha opinião, esse armário aqui podia ter ficado na parte de baixo. Mas para quem é alto, o armário na parte de baixo do banheiro é uma porcaria. Então você tem que refletir até sobre o armário do banheiro. Faz sentido? Esse é um desenho dessa parte metálica que o arquiteto previu. Esse é o último, é o 10. Também é uma estrutura metálica tubular quadrada, que é uma solução barata. Estrutura tubular quadrada é uma solução barata. Pilar quadrado, ele está elevado do solo, lá embaixo eles fizeram umas pedrinhas e deixam aberto. Então, por isso que é barato, né? Ficou aberto, a gente não pensa em fechar, em bicho, toda aquela história que às vezes a gente acaba levando em conta e faz parte quando a gente tem uma casa no campo. Integração com vidro, essa casa não tem beiral. Essa flecha devia estar aqui, né? Porque ela não tem beiral nessa parte. Essa varanda e essa cobertura funciona como beiral, como proteção para essa porta. Outra fachada, outra vista dela, mostrando que ela é uma casa térrea. Olha esse tijolinho, que faz um movimento diferente dos outros que a gente viu. Ele encaixa um em cima do outro, junta em cima de junta. Não é junta amarrada, é junta em cima de junta. Fica um movimento diferente e fica bonito também. Essa é a casa por dentro, integração com vidro. Ela tá meio sem móveis ainda, né? Parece assim meio vazia, meio pavilhão. Mas é casa. Aqui a persiana, ó, quem tem vidro na casa, quem vai ter muito vidro, tem que pensar em proteger. Aqui a proteção vai só para a parte de baixo. A parte de cima vai sempre permitir a entrada de luz e iluminação. E o forro é em gesso, porque a luminária está embutida. Ó os tijolinhos, a gente olhando pelo lado de dentro. Olha que lindo que ele ficou. Aqui é a cozinha, essa casa tem poucos móveis. O vidro fixo, dando essa visão do lado externo. E aqui é a planta dessa casa que ficou muito daqui bem resolvida. Ó, eu tenho uma área social aqui. E mesa de jantar que não estava na casa. Aqui a sala. A cozinha naquela parede e aqui uma ilha. Aqui eu tenho uma suíte, estão vendo? E do outro lado eu tenho 2 quartos. Só não ficou muito bom, porque para ir para aquele quarto tem que passar por esse quarto, mas tá tudo certo.